Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que seguem o nosso canal e minha especial saudação a você que está assistindo esse vídeo que ainda não se inscreveu no nosso canal. Eu peço por gentileza que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta, que você dê ideias para que o nosso canal ele cada vez mais crie raízes. E eu começo fazendo uma citação bíblica de Jesus Cristo para aqueles que hoje passam por algum momento de dificuldade. Não temais, porque eu venci o mundo, e tudo aquilo que pedirdes em meu nome, eu farei. O tema da aula de hoje vai englobar a responsabilidade civil, a responsabilidade do Estado. Falaremos de alguns casos de erro judiciário e alguns processos que foram julgados que ensejaram polêmica no mundo jurídico. Então eu vou começar com algumas breves noções de responsabilidade civil. A responsabilidade civil, ela está prevista no artigo 186, que é o fundamento da ação indenizatória, e a partir do artigo 927 do Código Civil. E são elementos para a caracterização da responsabilidade civil a conduta, seja ela dolosa ou culposa, por ação ou por omissão, o nexo de causalidade, o dano e a culpa do agente. Num segundo momento, a responsabilidade civil ela pode se configurar no aspecto da responsabilidade contratual, que é aquela que deriva de um contrato, ou extracontratual, aquela que se deriva, por exemplo, de um ato ilícito. Para a caracterização da responsabilidade civil, é necessário que haja, evidentemente, uma conduta humana, que haja um prejuízo, um dano material, moral, estético, e a culpa, seja ela dolosa, seja ela culposa, nas modalidades de imprudência, de negligência e de imperícia. Também na responsabilidade civil, tema que hoje é bastante discutido e que é tema da aula de hoje do nosso canal, a responsabilidade civil ela pode ser conceituada em responsabilidade civil aquiliana, aquela em que é necessário que a vítima comprove o dano, e o tema da aula de hoje, que é a responsabilidade objetiva, onde não há necessidade de prova do dolo ou de culpa do agente. Nós encontramos a responsabilidade objetiva nas ações contra o Estado e também dentro do Código de Defesa do Consumidor. Como eu sempre faço, eu gosto de citar os autores e os professores que eu tive a oportunidade de ter essa matéria. O grande professor Delcio Ballesteiro Aleixo, meu professor de Direito Administrativo, meu professor e amigo, Dr. Joaquim Cândido de Oliveira Neto, o professor José Luiz Acurso, que foi meu professor no mestrado, e além de alguns autores que eu pesquisei, como Youssef Said Carrali, que tem um excelente livro sobre o tema chamado de Responsabilidade do Estado, Carlos Roberto Gonçalves, o mestre dos mestres do direito administrativo, que é Eli Lopes Meireles, Rui Stocco e o ministro Celso Antônio Bandeira de Mello. Quando nós falamos da responsabilidade chamada de responsabilidade
objetiva, nós precisamos entender e fazer uma volta na história para entendermos as teorias sobre a chamada responsabilidade do Estado. A primeira era a teoria da irresponsabilidade total do Estado, que se fundava na crença de que não se poderia se contestar as atitudes do rei. O rei jamais poderia errar. The king can do no wrong. E essa regra vigorou por muito tempo nos chamados regimes absolutistas, e ela passou a ruir. Posteriormente, nós tivemos a teoria da responsabilidade civil por atos de gestão. Essa teoria, ela se baseia no direito privado, onde o Estado se equipara com os indivíduos. Então, os danos causados pelo Estado são indenizáveis conforme o direito civil. Os atos de império, os atos realizados pelo Estado soberano, os atos de gestão, eles eram colocados em situação de igualdade com o indivíduo. Então, por essa teoria, o Estado somente seria responsável pelos atos de gestão. Quando essa teoria da responsabilidade civil por atos de gestão restou superada, surgiu a teoria da culpa civil. Essa é uma teoria, que é da responsabilidade subjetiva. Ou seja, é necessária a comprovação do dolo ou da culpa do agente estatal para que o Estado seja responsabilizado. O terceiro lesado deve comprovar a culpa da administração. Essa teoria ainda impera nos Estados Unidos e na Inglaterra. Posteriormente, tivemos a teoria da culpa administrativa. A culpa administrativa, a culpa não é causada pelo agente. Essa teoria tem como foco a falta de responsabilidade com base no serviço. Essa teoria se aplica em 3 situações. O serviço estatal não funcionou, o serviço estatal não funcionou bem ou o serviço estatal atrasou. E cabia ao particular comprovar a existência dessas possibilidades e reclamar a indenização. A teoria do risco administrativo é a teoria que se funda na responsabilidade chamada de responsabilidade objetiva do Estado. Para a configuração da teoria do risco administrativo ou da responsabilidade objetiva, é necessário a comprovação da conduta administrativa, do dano e do nexo causal. O Estado, somente escapa do dever de indenizar se ele comprovar que a situação decorreu de caso fortuito, força maior ou de culpa exclusiva da vítima. Os casos fortuitos ou força maior são aqueles eventos humanos ou da natureza das quais eu não posso prever ou evitar. Eles são imprevisíveis e inevitáveis, como as enchentes, os terremotos, os tsunamis, Mas, por exemplo, em caso de omissões do Estado, poderá haver a responsabilização da administração. Uma outra situação que exclui o dever de indenizar é a culpa exclusiva da vítima. O ônus da prova, nesse caso, é do Estado, E o Estado tem que provar que a vítima, por seu comportamento, deu causa ao evento. E aqui nós temos a situação da culpa concorrente. Se houver culpa do Estado e culpa da vítima,
vai haver uma atenuação da responsabilidade do Estado pela concorrência de culpa. Quando nós falamos também das teorias, para vocês que vão estudar para concursos, nós temos a teoria do risco integral. Essa teoria prega que a responsabilidade objetiva do Estado, ela é objetiva e não aceita quaisquer situações de excludentes em favor do Estado. O Estado deve suportar os danos sofridos em qualquer hipótese. Pela teoria do risco integral, fica abolida a culpa exclusiva da vítima, a força maior, o caso fortuito, e o Estado deve indenizar o cidadão em qualquer situação. Quando nós falamos também sobre a responsabilidade civil, e nós vamos chegar também à responsabilidade civil pelo erro judiciário e também pela prisão indevida, nós temos, de uma forma bem sintética, uma previsão legal na nossa Constituição Federal. E essa previsão legal na nossa Constituição Federal, ela se encontra no artigo 37, parágrafo 6º. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, responderão pelos danos causados pelo agente nessa qualidade, causando dano a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou de culpa. E aqui nós vemos uma situação bem interessante, e eu gostaria de citar um outro grande doutrinador, que é o professor Aliomar Balieiro, que diz o seguinte: acho que o Estado tem o dever de manter uma justiça que funcione tão bem como o serviço de luz, de polícia, de limpeza ou de qualquer outro. O serviço da justiça é, para mim, um serviço público como qualquer outro. Revista do Tribunal de Justiça, 64, página 714. Revista de Direito Administrativo, 114, página 325. Quando nós falamos, a respeito da responsabilidade objetiva, a teoria do risco é a teoria da responsabilidade objetiva. Carlos Roberto Gonçalves assinala nos seus comentários ao Código Civil o seguinte: a responsabilidade civil do Estado é sempre objetiva, ante a teoria do risco administrativo. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos ou omissivos de seus agentes é de natureza objetiva, ou seja, dispensa a comprovação da culpa. Nós temos situações em que nós devemos aplicar essas noções de responsabilidade objetiva, não só em ações contra o Estado, contra as prestadoras de serviço, mas também no Código de Defesa do Consumidor. E Rui Stocco diz o seguinte: não se pode deslembrar que a responsabilidade do Estado se assenta no risco administrativo e independe de prova da culpa, bastando que se demonstre o nexo causal entre o acidente e o dano. Aliás, sequer se exige prova de culpa do servidor causador do dano. Em tais casos, o ônus da prova é invertido. Ao Estado é que compete comprovar a existência de uma das causas da exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior. Essa citação está no livro Responsabilidade Civil e sua interpretação jurisprudencial, da Revista dos Tribunais, na página 282. Quando nós falamos
sobre responsabilidade objetiva, eu quero repisar o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal, onde expressamente o legislador coloca que a responsabilidade do Estado é objetiva e que ele pode, se for o caso, ter o direito de regresso contra o causador do dano. O professor Eli Lopes Meireles, falando sobre as causas excludentes da responsabilidade civil do Estado, ele discorre que, no seu livro de Direito Administrativo, que para eximir-se dessa obrigação, incumbirá ao Estado comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da administração. Se total a culpa da vítima, fica excluída a responsabilidade da Fazenda Pública. Se parcial, reparte-se o quantum de indenização. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de sua segunda turma, ele diz e prevê, em que foi relator dos ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, que a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, abrange também os atos omissivos do poder público. O ministro Celso de Mello, ele escreveu: os elementos que compõem a estrutura e delineam o perfil da responsabilidade objetiva do poder público compreendem a alteralidade do dano, causa material entre o eventus damini e o comportamento positivo, ação ou omissão do agente, a oficialidade da atitude causal e lesiva imputável ao poder público que tenha nessa condição funcional incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude ou não do comportamento funcional. RTJ 140-636. Quando nós falamos da responsabilidade objetiva e nós falamos do direito penal, nós vamos nos socorrer da Constituição Federal, que estabelece no seu artigo 5º, artigo 65, que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença, garantindo a tal dever caráter de direito fundamental do cidadão. Erros judiciários, o mais famoso que nós tivemos foi o caso dos irmãos Naves, em que um dos irmãos ou dois irmãos foram presos indevidamente pela suposta morte de uma pessoa e tempos depois essa pessoa apareceu viva. Para o direito penal, para o processo penal, para essas situações nós temos duas saídas jurídicas contra a sentença transitada em julgado, que é a revisão criminal e o habeas corpus. A revisão criminal, ela é utilizada quando nós temos novas provas de inocência do acusado ou quando a condenação se basear em documentos e exames comprovadamente falsos. Já o habeas corpus, ele se reveste da qualidade de instrumento protetor da liberdade do cidadão de sentença penal condenatória transitada em julgado, quando houver em si alguma nulidade insanável dentro do processo. E nós vimos também que quando o Estado ele é condenado ao pagamento de uma indenização, ele pode se voltar contra o causador do dano. Isso é o que a gente chama de ação regressiva. E a responsabilidade civil do magistrado, o juiz, ele somente será responsabilizado se ele agir com dolo
ou culpa grave, o que é muito difícil de ser comprovado. Nós, doutrinadores, estudantes de direito, eu fui buscar num dos autores que eu mais gosto, que é Francesco Carnelucci, a seguinte citação: as pessoas creem que o processo criminal termina com a condenação, o que não é verdade. As pessoas pensam que a pena termina com a saída do cárcere, o que tampouco é verdade. As pessoas pensam que a prisão perpétua é a única pena que se estende por toda a vida. Eis uma outra ilusão. Senão sempre, 9 em cada 10 vezes, a pena jamais termina. Quem pecou está perdido. Cristo perdoa, os homens não. E quando nós falamos do erro judiciário, nós vamos lembrar de alguns casos polêmicos que nós tivemos dentro do ordenamento jurídico e que eu fiz questão de fazer uma pesquisa para colocar no nosso canal. O primeiro caso que eu pesquisei, em que o Estado foi condenado ao pagamento de indenização, foi o caso do Carandiru, onde no dia 2 de outubro de 1992, a polícia militar invadiu o presídio Carandiru e dessa invasão aconteceram 111 mortes. E uma pesquisa feita pelos estudantes da Faculdade de Direito do Largo São Francisco constatou que 69% das decisões de ações indenizatórias deste caso, o valor fixado foi de 100 salários mínimos. Em 15% dessas decisões, os valores foram de 100 a 300 salários mínimos. E em 3% dessas decisões, os valores foram de 300 a 100 salários mínimos. Neste caso do Carandiru, a invasão foi determinada pelo Coronel Biratã. O Coronel Biratã, ele foi condenado a 632 anos de reclusão, foi eleito deputado estadual e o órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo absolveu o Coronel Biratã. Em 2013, foram julgados pelo júri 23 policiais militares que receberam 156 anos de prisão. Também em 2013, mais 25 policiais militares foram julgados e eles foram condenados a 625 anos de reclusão. Ao todo, realizados 5 júris populares, mas todos esses júris populares foram anulados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, pela 4ª Câmara Criminal, em acórdão de relatoria do desembargador Ivan Sartori. Então vejam que no caso do Carandiru nós tivemos um percentual de 100 salários mínimos, depois um percentual de 100 a 300, de 300 a 100 salários mínimos. Nós também tivemos um outro caso polêmico, que foi o massacre de Suzano, onde alguns jovens invadiram uma escola e quando invadiram uma escola, eles mataram várias pessoas, causando 7 mortes. O governador do estado de São Paulo, João Dória, através de uma via administrativa, fixou um valor de R$100 mil para cada família que foi vitimada por essa tragédia. Não podemos nos esquecer de outro acontecimento grave
no nosso moderno Estado de Direito, que foi o caso da escola base, onde os diretores, alguns japoneses que eram diretores da escola base, foram acusados de molestarem crianças. E a vida dessas pessoas foi completamente destruída. E na escola base, a princípio, o Tribunal de Justiça de São Paulo fixou a indenização em R$100 mil para cada um dos acusados. Dos acusados, autores da ação civil. Posteriormente, eles recorreram ao Superior Tribunal de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça fixou a indenização no patamar de R$250 mil para cada um daqueles que foram vítimas do terrível acontecimento da escola base. Uma das perguntas que os alunos mais me fazem, mais me questionam, é que se o sujeito tiver a sua prisão preventiva decretada e ficar algum tempo preso, se ele pode pleitear indenização contra o Estado. A princípio, nós poderíamos responder que sim, porque o Estado tem contra si a responsabilidade objetiva, ele só sairia ileso dessa situação se agisse com culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito ou força maior. Porém, quando eu fui fazer uma pesquisa rápida na jurisprudência, eu encontrei algumas decisões em sentido contrário. A primeira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da 5ª Câmara Civil. A sentença absolutória por falta de provas não enseja, por si só, o direito à indenização pleiteada, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se a prisão preventiva, se a prisão temporária, se a prisão durante o transcurso do processo for legal, já se tem decidido pela ausência de dever de indenizar do Estado. Isso foi decidido pelo Tribunal de Justiça do Acre, na 2ª Câmara Civil, em que foi relatora a desembargadora Regina Ferrari. E diz ela: sendo regular as condutas dos agentes estatais, descabe falar em extrapolação dos limites legais e, por consequência, em dever de indenizar por parte do Estado, ainda que se reconheça os transtornos e dissabores do apelante, sobremodo quando, ao final da ação penal, restou inocentado. Conhecimento e provimento parcial do apelo para se excluir o dever de indenizar. Tivemos também outra, desta feita, do Tribunal de Justiça da Paraíba, que disse o seguinte: a Lei de Assistência Judiciária determina que os defensores públicos dispõem da contagem dos prazos em dobro e das prerrogativas de sua intimação pessoal. A responsabilidade do Estado por erro judiciário observa a teoria subjetiva, exigindo a comprovação do dolo ou fraude do agente estatal. Havendo nos autos prova de que a decretação e prorrogação preventiva ocorreu de forma fundamentada na preservação da ordem pública e da instrução processual, sem qualquer comprovação de dolo ou fraude, afasta-se a responsabilidade do Estado por danos morais. Nessa ação tive curiosidade de ver, o agente não entrou contra o Estado, entrou contra o magistrado. Então veja, se ele maneja a ação contra o Estado pode denunciar a lide aquele que decretou a prisão,
mas aquele que decretou a prisão somente será condenado de forma solidária se comprovar que esse agente agiu com dolo ou com fraude. E uma decisão recente, e desta feita incontestável, foi a morte de um condenado em presídio, seguindo os mesmos critérios, do caso do Carandiru. O assassinato de detento, quando ocorrido nos limites da unidade prisional, é considerado falha no sistema penitenciário e policial e fere o dever de guarda e vigilância constitucionalmente previsto. A 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça da Paraíba condenou o Estado a indenizar uma família pela morte de um detento dentro de uma unidade prisional. O relator desse processo foi o desembargador Oswaldo Trigueiro do Vale Filho. Ele observou que não basta a pura inobservância do dever constitucional de evitar a morte do preso sob sua custódia para restar configurada a responsabilidade civil do ente público no Ministério da Execução Penal, sendo necessário também que o poder público tenha efetiva possibilidade de agir para evitar o resultado, sob pena de ser rompido o nexo de causalidade. Essa indenização ela foi fixada em R$30 mil. O ordenamento constitucional, diz o desembargador, assegura por meio do artigo 5º da Constituição Federal a integridade física e moral do preso. Dessa forma, incumbe ao Estado preservar os bens jurídicos do apenado, mantendo vigilância eficiente e constante no interior de suas unidades prisionais. No caso em apreço, verifico estar presente a conduta, o nexo de causalidade apto a responsabilizar o Estado pelo assassinato do detento, ocorrido dentro de uma unidade prisional que demonstrou falha no serviço penitenciário e policial, os quais deveriam estar balizados no princípio da eficiência, especialmente pelo fato de que o detento foi assassinado por outros reeducandos dentro da unidade prisional que iniciaram um tumulto que não foi debelado pelo serviço de segurança da unidade prisional. Então, meus queridos companheiros e seguidores do canal, o que precisamos entender, é que nós temos a responsabilidade civil objetiva, que somente se afasta no caso de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Essa responsabilidade objetiva, nós tivemos oportunidade de observar os valores de indenização que foram pagos no caso da escola base, no caso do Carandiru, no caso de Suzano, que varia de 100 salários mínimos até 1.000 salários mínimos. Tivemos a oportunidade de acompanhar todas as teorias, desde a teoria da irresponsabilidade absoluta até a da responsabilidade absoluta, mas é importante sempre nós termos em mente o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mais à frente, nós faremos outra aula sobre o tema, desta vez a responsabilidade civil objetiva no Código de Defesa do Consumidor. Para quem gostou do tema, quer fazer um artigo ou um TCC a respeito disso, eu indico os seguintes autores: Celso Antônio Bandeira de Mello, Silvio Salvo Venosa, Silvio Rodrigues, Youssef Carrari, Carlos Roberto Gonçalves, Eli Lopes Meireles, Rui Estocco,
dentre muitos outros que nós tivemos a oportunidade de acompanhar. Carlos Roberto Gonçalves, Eli Lopes Meireles, e gostaria de dizer e agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente, de aqui estar podendo falar com vocês sobre os temas do direito. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado pelo nosso canal estar crescendo cada dia mais. Eu costumo dizer para os meus amigos que o nosso canal é igualzinho uma sementinha, igualzinho um pezinho de jabuticaba. Primeiro ele vai crescer para baixo, ele vai se enraizar, para depois ele crescer para o alto e dar grandes frutos. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima videoaula. Deus os abençoe e Deus os proteja. Sempre se lembre, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Lucas 18, 27. Grande abraço.